Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui neste momento dando prosseguimento às palestras online do Canteiro de Fraternidade. Eu fui convidado para falar sobre o capítulo 24 do livro Rumos Libertadores, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Nesse momento, antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, iremos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 64, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Isso foi dito por Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam toques perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desses jaés, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Vocês veem que nada é por acaso. Eu abri o livro aleatoriamente e a mensagem, de uma certa forma, ela fala do perdão e principalmente o perdão dos nossos próprios erros. Estamos passando por um momento que ninguém, pelo menos nós encarnados, esperávamos estar acontecendo ou acontecer dessa forma. E o capítulo do livro Rumos Libertadores, Perdoarás, ele é bem pertinente por conta de tudo que estamos passando. Porque este momento nos leva a bastante reflexão para que nós possamos, neste momento, fazer uma reflexão de toda a nossa vida e principalmente da convivência que estamos tendo com os nossos entes familiares por conta desse isolamento social. Muitas pessoas chegam para nós falando da dificuldade que estão enfrentando. Parece até que está sendo mais difícil conviver com seus entes familiares do que com esse vírus terrível que está assolando toda a humanidade. Se vocês recordarem, Jesus, diversas vezes ele falava sobre o perdão. Em um dos momentos em que ele foi tentado, quando do julgamento da mulher adúltera, ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado.
como todos ali tinham pecado, ninguém atirou uma pedra. E Jesus chegou para a mulher adúltera de uma forma bem simples, bem humilde, bem carinhosa, com um ato de verdadeiro amor, e disse para ela, não com estas palavras que eu estou aqui a vos dizer, mas com certeza com o mesmo teor, que ela se auto-perdoasse. Ele disse para ela que ele não estava ali para julgá-la, mas que ela deveria, a partir daquele momento, refletir, seguir o caminho dela e não pecar mais. Então ele quis dizer para ela: esqueça tudo de errado que você fez e a partir deste momento se transforme em uma pessoa nova. Esqueça que aquelas pessoas estavam lhe julgando e seja uma pessoa diferente. Uma pessoa que pratique a solidariedade, o amor, para que não tenha ninguém a lhe julgar, para que não precise de perdão e nem tampouco de se perdoar. Esse foi um dos momentos em que Jesus fala de perdão. Há um outro momento também, quando ele, reunido com os seus discípulos, ele diz que um deles iria lhe negar 3 vezes. Mas que nem por isso ele deixaria de amá-lo. Ele estava falando de Pedro, e Pedro disse que nunca faria isso. Mas no momento de dificuldade, no momento de medo, Pedro negou 3 vezes. E Jesus ainda assim o perdoou, mostrando para todos nós a importância não apenas desta palavra perdão, mas do seu verdadeiro significado, que é um significado de amor. Aí, em outro momento, quando o indagado de que quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão, se 7 vezes, e Jesus diz que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vejam, meus queridos, a importância de se perdoar. E aí os nossos irmãos, nesse capítulo 24 do livro Rumos Libertadores, nos convocam a perdoar, olvidando todo o mal, a fim de recordemos o dever de fazer todo o bem possível. É quando Jesus nos diz que devemos pagar o mal não com o mal, mas com o bem. Que se alguém bate em nossa face, que nós devemos dar a outra. Algumas pessoas acham que se deu uma face é para dar a outra no sentido físico. Mas Jesus nos fala no sentido do amor. Dar a outra face significa, se tem uma face do mal, a outra face é a face do bem. Pagar o mal com o bem. Porque se nós pagarmos o mal com o mal, de que seremos diferentes daquele que nos ofende e que nos agride? Se estaremos nos igualando
àquele irmão que, infelizmente, por não compreender ainda o Evangelho do Cristo, age dessa forma tão errônea. E aí os irmãos nos falam que devemos perdoar qualquer tipo de agressão. E dão alguns exemplos, que seja da injúria, da ingratidão, da impiedade, da inveja, da maledicência, enfim, de qualquer natureza. Voltando, quando eu disse que Jesus fala diversas vezes sobre o perdão durante a sua trajetória, é importante lembrar que até mesmo no momento em que ele estava sendo julgado, ultrajado, machucado, quando ele foi crucificado, ele eleva os olhos aos céus, olha para todos nós que estávamos ali, ao seu derredor, e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então nós temos diversos exemplos da importância do perdão. Agora precisamos compreender que não é aquele perdão da boca para fora. Não é aquele perdão que a gente diz, eu te perdoo, mas por dentro estamos desejando que aconteça um mal para com aquele irmão. Eu lembro em um dado momento, em uma palestra, no canteiro de fraternidade, não me recordo quem era o palestrante, mas ele demonstrando essa questão do perdão e que não é fácil, mas nós podemos sim alcançar, porque muitas pessoas dizem, eu não consigo ou eu não sei perdoar. E aí ele contou uma história que ele encontrava com uma pessoa na rua, era um dia de chuva, e essa pessoa estava com sua roupa suja por conta de um carro que havia passado em uma poça d'água e a havia sujado toda a sua roupa. E aí ele disse, e o que você fez, minha irmã? E a pessoa respondeu, eu disse que o diabo te carregue e que lá na frente lhe aconteça um mal maior. E esse irmão disse, mas minha irmã, você agindo dessa forma, você não está agindo como uma cristã. Você não está agindo conforme tudo aquilo que o Mestre nos tem ensinado. Porque desse jeito você não foi melhor do que ele em momento nenhum. Muito pelo contrário. Você foi até pior do que ele. Porque talvez ele não tenha visto, ou talvez não tivesse como evitar de passar sobre a poça e ter lhe melado toda. E aí ela refletiu e disse, é mesmo, meu irmão. No momento da raiva, eu não pude raciocinar desse jeito. E é assim que acontece com a maioria de nós ou com todos nós. No momento da raiva, a gente age sem pensar direito. Porque se em qualquer momento de nossas vidas a gente parasse, respirasse e se perguntasse, e se fosse Jesus neste momento, o que ele faria? Com certeza nós agiríamos diferente.
E aí então esse irmão continuou, diz que em outro momento, passado algum tempo, ele encontra novamente com aquela pessoa. E aí a pessoa diz que havia acontecido novamente uma coisa parecida. O carro passou em uma poça de lama e a sujou. E ele então pensou: Jesus, o que será que ela fez? E perguntou: e você fez o que, minha irmã? E ela disse: ah, dessa vez eu já aprendi um pouquinho. Como assim um pouquinho? Eu disse: vai com Deus até o meio do caminho. Então, essa forma alegórica é para poder mostrar para a gente que é difícil, mas não é impossível. Que é importante que a gente comece a exercitar, pelo menos por pequenas coisas, perdoar pequenos atos. E que principalmente a gente pare e reflita quantas vezes nós também fomos ou somos algozes. Quantas vezes nós prejudicamos alguém com a maledicência, com a calúnia, com a falta de compromisso, com a falta de amizade, com a falta de solidariedade. E aí os nossos queridos irmãos, neste capítulo, eles falam: perdoarás sim, sempre a todos, mas não desanimarás, não retrocederás nos compromissos nobres abraçados, nem conivirás com aqueles que, enganados, preferem manter a sementeira da desordem, da frivolidade e da insensatez, procurando apoiar-se na tua aquiescência ou desvincular-te dos labores a que te afervoras. E continuando, eles dizem: perdoarás sempre, tendo em vista que a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, ensinando-te a remontar às causas anteriores da aflição, dá-te a resignação e a claridade do conhecimento, a fim de compreenderes que somente se sofre o que se merece, e que a escalada da montanha de redenção é sempre feita sobre as imperfeições pessoais que são esmagadas pouco e pouco, a pouco e pouco, até a vitória total com legítima libertação das paixões deteriorizantes. Perdoarás, porque o teu compromisso é com o amor. E conforme fez Jesus, amando, compreenderás, perdoando sempre perdoando sempre a tudo e a todos, sem desfalecimento. Meus queridos, eu volto a dizer que estamos passando por momentos difíceis, momentos em que nós precisamos realmente fazer a verdadeira reforma íntima. Se perguntar por que é que toda a humanidade está padecendo desta dificuldade de um vírus invisível que está nos amedrontando, fazendo com que a gente venha a se isolar socialmente, que a gente fique distante de familiares, de amigos queridos. Estamos distantes da nossa rotina.
tendo que conviver de uma forma diferente, mas que a gente primeiro tem que entender que nada acontece por acaso. Se vocês perceberem, neste momento a natureza está agradecendo tudo que está acontecendo, porque ela está se renovando. Vemos os canais de Veneza, que antes não havia vida, a vida marinha estava, a vida aquática estava, infelizmente, praticamente, poderemos dizer que extinta, por conta da poluição que nós humanos causamos. E com esse isolamento social, por não estarem usando os barcos, por não estarem poluindo os seus canais, a água voltou a ficar cristalina, a vida subaquática voltou a aparecer. Eu vi uma reportagem que a Índia, um dos países mais poluídos do mundo, o céu era acinzentado e agora estava claro. Já se percebe em alguns locais que até a camada de ozônio já está refeita. Os animais estão aparecendo nas cidades. Os animais estão se reproduzindo. Os mares estão mais limpos. O ar que respiramos está mais sadio. Estamos passando por um momento de transformação. O planeta Terra está começando um processo onde ele vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então se faz mais importante ainda que a gente procure compreender o nosso papel neste processo. Por que está tão difícil conviver dentro de casa com os nossos familiares? Por que aquilo que está no outro me incomoda tanto? Se eu não consigo conviver com meu familiar, como é que eu vou conseguir conviver com qualquer outro ser humano? São questões para a gente refletir. São questões para a gente buscar um entendimento cristão. A gente procurar se perguntar, e se fosse Jesus? Jesus que a todo momento era tentado, mas que sempre buscava, através do autoconhecimento, agir com amor, com solidariedade, com respeito. Meus queridos, eu convido a todos para que possamos refletir, para que a gente possa se perguntar qual o meu papel neste processo de transformação. O que é que falta na minha transformação moral? Será que o que está acontecendo não é para a gente poder aprender, como Cristo disse, duas coisas básicas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não estou conseguindo amar o próximo, é porque eu não estou conseguindo me amar.
eu não estou conseguindo me amar. É uma forma até pesada de se falar, porque a gente costuma olhar para o espelho e dizer que se ama. Mas se a condição que o Cristo disse era de amar ao próximo como a nós mesmos, então eu não estou sabendo me amar. Porque eu não estou sabendo ser tolerante com a dor do outro. Eu não estou sabendo ser paciente. Eu não estou sabendo ter empatia para com o meu irmão. Eu não estou sabendo me colocar no lugar dele. Precisamos aprender a conviver. Os animais nos dão belíssimos exemplos. Quantos casos de seres diferentes existia uma ideia de que o gato e o cachorro eram inimigos. Em quantos lares nós temos gatos e cachorros, brincam juntos, o cachorro protege o gato, são amigos. Havia um vídeo, não me recordo agora quando foi que eu vi isso, mas se vocês colocarem na internet, no Google, com certeza vocês vão ver não só um, mas vários exemplos de cachorro convivendo com leão. Uma cadela que tinha adotado um gato, um filhote de gato, um filhote de tigre. E tantos outros exemplos que a natureza nos dá. Primeiro passo para que a gente possa aprender a perdoar o nosso irmão é a gente se auto-perdoar. Ah, Nilson, eu preciso me perdoar? Sim. Quantas coisas estão presas dentro de nós porque a gente não sabe se amar, porque a gente acha que não é capaz, a gente não acha que é capaz de amar o outro. Quando a gente diz isso para si mesmo, é porque a gente não aprendeu a se amar. Se eu compreendo, eu me amo, eu sou capaz de amar qualquer pessoa, qualquer coisa. Quando eu digo que eu preferi amar um animal a uma pessoa, eu ainda não estou pronto. Mas quando eu demonstro para com o outro preocupação, lido com ele com respeito, com humildade, com paciência, com amorosidade, aí eu posso dizer que estou realmente preparado. Basta simplesmente a gente buscar o exemplo do Cristo. Ele, que tão grande, se fez pequeno. Que no momento do lava-pés, seus discípulos lhe dizem que eles deveriam fazer aquilo. E ele diz: não, eu faço isso para que quando eu não estiver aqui, vocês compreendam a necessidade de amparar uns aos outros. Que vocês percebam
que não há nada de ultrajante em lavar o pé do outro, em cuidar do seu irmão. Porque a pior sujeira está em nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos atos que não sejam de amor, que não sejam de solidariedade. Então, meus queridos, que a gente possa se recordar das palavras do Cristo, que a gente possa lembrar quando ele disse que devemos cuidar uns dos outros. Quando ele demonstra diversas vezes a humildade. Quando ele diz que para vermos o reino dos céus precisamos nascer de novo. E aí eu me recordo que algumas pessoas me perguntavam sobre o batismo de João. Algumas pessoas dizem, Nilson, mas essa questão do batismo. E eu dizia, vocês não compreenderam. João, quando batizava, ele dizia para aquelas pessoas que a partir daquele momento, nas águas, a água estava levando todos os seus pecados e que aquelas pessoas, a partir daquele momento, seriam pessoas novas. Então, que a gente possa renascer, não das águas, mas das palavras do Cristo. Que sejamos, a partir de agora, pessoas renovadas. Que busquemos, eu sei que não é fácil, mas que busquemos exercitar pouco a pouco a paciência, a tolerância, que sejamos mais solidários, que sejamos mais amorosos. Porque o próprio Cristo já dizia que a gente tem que cuidar uns dos outros, amar ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está mais próximo. E nesse momento, quem está mais próximo de nós? Senão os nossos familiares. Que tenhamos paciência também com aqueles que estão passando por qualquer que seja as dificuldades, principalmente através do medo, do pânico. Que possamos abraçar essas pessoas com amor. O abraçar neste momento, ele não é físico. É um abraço mental, é um abraço espiritual. Que sejamos mais tolerantes. Que utilizemos mais os recursos da prece. Que oremos, meus irmãos, principalmente para aqueles irmãos que ainda não compreenderam o processo que estamos passando. Assim como Cristo disse, que possamos perdoá-los. Que possamos também servir de exemplo, fazendo aquilo que é o certo, se cuidando, para que possamos cuidar do outro. Que neste momento, meus queridos, possamos lembrar da prece
que o nosso Mestre nos ensinou. Que a gente possa se lembrar principalmente do momento em que nós pedimos a Deus que nos perdoe na mesma medida que nós perdoamos aqueles a quem nos fazem mal. Meus queridos amigos, eu espero que eu possa ter passado para vocês tudo aquilo que eu compreendi da mensagem. Volto a dizer que eu sei que não é fácil. Assim como não foi fácil para a gente quando a gente reencarnou, quando a gente passou pelas dificuldades quando éramos um bebê, a dificuldade da gente se manter em pé, de andar, mas que pouco a pouco, mesmo com medo, com receio, a gente foi passo a passo caminhando, depois aprendemos a correr. Então, meus queridos, não é fácil, mas é possível. E que sempre, nos momentos mais difíceis, a gente possa se lembrar daquela história Pegadas na Areia, e que nos momentos mais difíceis só tinham 2 pegadas, e que nós chegamos para o Cristo e dissemos: Senhor, por que nos momentos mais difíceis nos abandonaste? E o Cristo disse, com muito carinho, com muito amor: nos momentos mais difíceis da sua trajetória, meu filho, só haviam 2 pegadas porque eu carreguei no colo. Lembremos, meus irmãos, que o Senhor nos prometeu que nenhum de nós ficaria sozinho. Ele nos prometeu o Consolador. O Consolador está aí, é o Espiritismo, é o Evangelho do Senhor. Que todos nós tenhamos a certeza que Ele está conosco e que sempre nos momentos de dificuldades a gente pare, respire e diga: e se fosse Jesus, o que faria? Meus queridos irmãos, eu quero encerrar a palestra desta manhã agradecendo a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado, e espero que dê a vocês também, através desta doutrina maravilhosa, de compreender um pouco mais, de ter um pouco mais de paciência com tudo que está acontecendo e principalmente me mostrando que existem várias formas de ser solidário. Se eu não posso abraçar, se eu não posso beijar o meu irmão, mas eu posso orar. E neste momento eu convido a todos para que possamos orar por toda a humanidade, que possamos abraçar todo o planeta Terra, emandando energias restauradoras, energias de calma, de paciência, de saúde e principalmente rogando a Deus bastante esclarecimento e paz. E recordemos das palavras do nosso irmão Chico Xavier, quando ele disse: isso também vai passar. Meus irmãos, que Jesus esteja com todos, nos fortalecendo e fazendo a cada dia de cada um de nós instrumentos de amor
no seu vasto campo de trabalho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.